Depois daquele episódio 9, né? Prenúncio, nome do episódio. Mano, eu sabia que ia vir uma pedrada aí, principalmente quando eles anunciaram que os episódios 10 e 11 seriam juntos. Inclusive, olha só, você está na review dos episódios 10 e 11 da terceira temporada de The Bad Batch. Então, recadinhos de sempre, essa review aqui é com spoilers, então se você não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste, depois você volta. E mano, assiste lá primeiro, é sério, porque tem muita coisa pra gente comentar. Esses episódios foram, assim, os dois foram muito tensos, andaram bastante com a história, esclareceram um pouco melhor essa questão do projeto Necromante e também, no meu ponto de vista, mudaram ali umas paradinhas que já tinham sido estabelecidas no cânone envolvendo ali crianças com poderes. Vamos lá então, vamos comentar os episódios Crise de Identidade e Ponto Sem Volta. Vale lembrar que assim, como a review vai ser dos dois episódios, vai ser tudo misturado, tá? Eu vou falar sobre eles de maneira muito misturada, pegando elementos de um, misturando com outro, levando com outros episódios também. Bom, vocês sabem como é que funciona, já deixa o like no vídeo, tá? Fortalece muito o meu trampo, se inscreve no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas. E, outro recadinho, a live dessa semana comentando o episódio com vocês ao vivo, inclusive não percam, eu acho que vai ser na quinta-feira e não na sexta, tá? Quinta-feira às 7 horas, mas fica atento aqui no canal na aba comunidade e também nas minhas redes sociais que eu vou avisando certinho, mas até segunda ordem vai ficar pra amanhã mesmo, na quinta-feira, fechou? 7 horas da noite. Vamos lá, episódio Crise de Identidade, episódio 10. A crise de identidade, claramente, né, o episódio não é nem um pouco sutil, estamos falando da clone Emery Carr. A cientista clone ali que estava junto com a Ômega, que a gente está falando desde quando ela apareceu, né? Será que ela vai tomar uma posição contra o Império, tendo em vista que ela é uma clone? Só que o episódio deixa claro que essa crise de identidade dela vem quando ela encontra o que de fato são os espécimes do projeto Necromante. Vale lembrar que ela fala, eu até anotei que é bem interessante, ela fala, o projeto, né, de clonagem, o Necromante, ele está estagnado desde a prisão da Nala Se. Ou seja, a Nala Se, de fato, era muito importante para esse projeto andar. Depois o próprio Dr. Hemlock fala sobre isso, né? Fala como a Nala Se, especificamente ela, aquela cientista caminoana, conseguiu criar o primeiro e até agora único corpo que consegue receber uma alta contagem de midichlorians sem perder essas midichlorians, criando justamente um corpo clone perfeito, um receptáculo perfeito para você ir replicando para criar o corpo que o Palpatine quer criar, né? Para conseguir se manter ali, para conseguir ficar imortal principalmente. E aí a Emery, cara, ela sobe de cargo, né? Já que a Nala Se tá presa, não é confiável, ela vai lá e toma o lugar da Nala Se. E aí ela encontra o que está naquele vault, né, naquela câmara do projeto Necromante, e são crianças. Lembra aquele episódio da Fennec que nós comentamos muito aqui no canal sobre isso, né? A Fennec falou, eu estou ouvindo boatos de que caçadores de primeira linha, a gente já sabia que ia ser o Cad Bane, estão sendo pagos para raptar pessoas com uma alta contagem de midichlorians. E nesse episódio a gente viu tudo isso em ação, né? O Cad Bane, do malzíssimo, porém estilosíssimo. A gente não pode falar o contrário, cara. O cara é do mal, o cara tá literalmente raptando crianças mais uma vez, mas assim, o cara tem estilo. E cara, como eles fizeram bem o sonoro, né? Quando ele tá chegando na casa ali da família, você escuta só as esporas, mano. Nossa, é incrível. Esse personagem é incrível, apesar de ser muito do mal. Por que eu tô falando mais uma vez, né? Porque lá em Clone Wars, ele já tinha sido contratado pelo Palpatine, pelo próprio Sidious, para sequestrar crianças com poderes. Ele se passava por um Jedi e levava as crianças embora para o Palpatine. Inclusive, a base do Palpatine era em Mustafar, depois ele muda. Por que eu abri esse vídeo falando que isso é na minha visão, uma ligeira mudança no cânone? Porque assim, acabamos de comentar aqui, lá em Clone Wars, o Palpatine já raptava crianças com poderes, né, com acesso à força, com uma alta contagem de midichlorians. Lá em Rebels, isso continua, só que eles botam os Inquisidores para fazer isso. E o que tinha sido estabelecido no cânone antes é que essas crianças eram sequestradas para se tornarem inquisidoras, mais precisamente para se tornarem lacaios com poderes, só que do Sith. Tipo, ele vai treinar o seu próprio grupo de seres do lado sombrio. Só que agora, como eles têm que resolver esse pepino das midichlorians, do Palpatine, clonagem e tal, eu senti que eles estão mudando um pouco o cânone, assim. Tanto que esse episódio, ele estabelece uma coisa interessante. Ele fala, eles vão atrás de crianças porque elas são mais fáceis de doutrinar. Então eles estão fazendo experiências com elas ao mesmo tempo que eles estão condicionando elas
delas para serem leais ao Império. Entende como uma coisa não exclui a outra? Então as crianças estão sendo sequestradas justamente para o projeto Necromante e também segue aquilo que o Palpatine tinha falado de criar seres com poderes no lado sombrio desde sempre, como inquisidores, como lacaios. Então eu vi que essa mudança meio que rolou. Não é nossa, que alteração, mas eu acho que é uma coisa que está rolando. Uma coisa que é interessante mencionar é uma frase que o Henlock fala, tipo assim, não tem muitos adultos com poderes por aí. Isso é uma coisa que a gente sempre bateu aqui no canal, né? Por isso que é tão importante quando chega lá em Obi-Wan, por exemplo, e, bom, nos jogos mais recentes, aí não vou dar muito spoiler, quando eles introduzem o grupo lá do caminho, o Hidden Path, o caminho oculto, que é justamente o grupo de pessoas que estão salvando pessoas com acesso à força do Império, principalmente crianças. Porque, beleza, os Jedi foram mortos em sua grande maioria, tem poucos seres com acesso à força, Jedi por aí. Só que crianças com poderes, crianças com acesso à força, meio que nunca parou de nascer. Ou seja, faz sentido o Palpatine virar para essas pessoas. Os adultos, se pegar um Jedi, beleza, faz experimento neles, mas as crianças, é meio que garantido que sempre vai ter uma criança com um poder, com uma alta contagem de midi-chlorians nascendo por aí. E aí, bom, eles botam uma recompensa, alguém cagueta, como a gente viu aqui no começo do episódio. Que maldade, inclusive, né? Mano, você caguetar uma criança porque sim, por dinheiro, tá ligado? O Império age assim e as pessoas também agem, né? É doideira demais. E é interessante como eles botam esse afastamento, por exemplo, eles chamam as crianças de espécimes. Elas têm ali nomezinhos de projeto, elas não têm os seus nomes próprios sendo falados pelo Império e tudo mais, né? Entre elas falam. E é uma coisa que sempre esteve estabelecida nos clones, né? Os clones, eles se deram nomes. Ninguém deu nome pros clones. Os nomes dos clones é CC1422, sabe? Uns negócios assim. Os clones foram se dando nomes. E aí é interessante ver que a Emery Carr, ela não se sente sensibilizada com isso, né? Principalmente com os números e tal, com tratar como objeto, como espécime os clones. Mas quando entra no assunto criança, ela muda de lado. E tem uma questão aí, porque ela fala com a Nala Se que a Nala Se a abandonou. Ela fala assim, você vai abandonar essas crianças como você fez comigo? Ou seja, tem mais coisa aí. Essas crianças ativaram uma memória nela, e essa crise de identidade é muito mais do que só teste só, né, com crianças. Tem algo a mais nessa história envolvendo essa personagem que tá caminhando para ser uma personagem muito intrigante e que vai mudar de lado, obviamente, ainda mais com a Ômega chegando, como a gente viu no episódio 11. O Tarkin falar com o Henlock é muito interessante, porque eles deixam meio que por cima que o Tarkin não sabe. Ele fala que projeto é esse, o Henlock fala, não, é um projeto secreto do Imperador. O Tarkin, pode ser que ele não saiba mesmo, pode ser que ele esteja jogando um verde, é muita cara do Tarkin. Mas o ponto que é interessante é como o Tarkin sempre tá cuidando desses grandes projetos do Império. Ele sempre tá de olho para onde tá indo o grande financiamento, para onde que essa grana tá indo. É justamente por isso, por esse controle dele, essa importância dele, que ele fica no pé de senadores como a Momo Ótima, o Bail Organa. No livro Leia Princesa de Alderaan, que tem aqui no Brasil, inclusive, a Universo Geek já trouxe, é um livro muito interessante da Claudia Gray. Claudia Gray escrevendo Star Wars é sempre um sucesso. É uma história da Leia ali, adolescente, nos seus 15 anos, entrando pra ser trainee ali no Senado e tal. Eu vou dar um spoilerzinho, mas ali a gente vê o Tarkin fechando o cerco na Momo Ótima e no Bail Organa, porque ele começa a ver umas quantias sendo desviadas, ele começa a ver que, tipo, tem uma grana sumindo. É o que a gente vê lá em Andor, por exemplo, né? A Momo Ótima precisando esconder a sua conta bancária, esconder suas movimentações, o Tarkin sempre fica de olho nisso. Inclusive, leiam Leia Princesa de Alderaan, é um livro incrível, é uma aventura da Leia bem interessante nas entranhas ali de senadores do Império. E se você for comprar, obviamente, compra pelo meu link, tá bom? Vou deixar aqui embaixo meu link na Amazon, porque assim você me ajuda. Vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal. É uma ótima leitura, by the way. Mas agora a gente viu. O Tarkin tá fechando o cerco no Henlock e ele fala, cara, se você, não importa o que você esteja fazendo aí, se você não der um resultado, ó, já era, você vai rodar. Vale lembrar que nesse momento o Tarkin já tá cuidando ali das coisas da Estrela da Morte. A Estrela da Morte começou a ser produzida ali antes do Império cair, na verdade, né? No livro The Catalyst, eles deixam claro que esse projeto já estava nascendo ali nas Guerras Clônicas de maneira escondida. O Palpatine estava criando, ele pegou uns cientistas como o Galen Erso, o próprio Orson Krennic e o Tarkin,
colocou eles pra fazer a Mega Base, e quando o Império foi criado, ele só manteve o projeto. Ou seja, o Tarkin já tá encarregado dessa mega arma e ele tá de olho em outras grandes instalações. Tem mais alguma coisa ali no projeto Clone X que o Henlock tá de olho, porque ele aparece saindo ali da câmara do Clone X e ele tá olhando uns arquivos. Ele olha primeiro o do Clone X, depois ele olha um outro arquivo, quase como se fosse um robô, sabe? Sabemos que os Clone X são clones que passam por um condicionamento maluco ali do Império. Eles são aprimorados, eles são mais fortes, mais ágeis, eles são agentes de elite. Mas eu fiquei pensando que talvez esse projeto Clone X seja algo a mais. Qual que é a pira? Nós já falamos muito aqui no canal sobre os Dark Troopers, por exemplo, né? Os droids e depois a armadura que o Gideon usa lá em The Mandalorian. No antigo Legends, principalmente no jogo Dark Empire, eles deixam claro que o projeto Dark Trooper, isso que eu vou falar agora tá no Legends, tá? Não entra pro canon, mas eu acho que eles podem pescar isso. Eles deixam claro que o projeto Dark Trooper começou com modificação de clones, depois virou droid, depois virou outra coisa, depois virou os droidzão preto, sabe? Talvez o Henlock esteja fazendo essa modificação no Clone X para o projeto Dark Troopers. Não sei, seria interessante eu vir nesse ponto de vista, assim, porque tem mais alguma coisa ali e ele estava no Vault ali na câmara dos Clone X. Inclusive ele fala pro próprio Clone X, né? Eu não posso mandar os outros, você está sozinho aí. Essa mudança da Emily fica clara, né? Quando ela entrega a boneca da Ômega para a Eva. Tem um vídeo aqui no canal da época da série do Obi-Wan, onde a gente fala sobre o caminho oculto. Vou deixar aqui no card, não sei se eu apontei pro lado certo, mas vai estar no card na descrição, onde a gente conversa muito sobre isso, principalmente nos primeiros anos do Império. Começa uma corrida pelas crianças. De um lado, o caminho oculto, que tem Jedi, tem um monte de gente tentando passar essas crianças para o olho exterior, esconder elas, e o Império e caçadores de recompensa e os inquisidores tentando encontrá-las. Aquela base onde a Emily vai buscar a criança ali com o Cad Bane, aparentemente tá acima de Coruscant, né? Parece Coruscant aqui de fundo. E o Cad Bane pode caguetar a Emily, porque ele fala, cara, essas perguntas que você tá fazendo já mostra muito do que você tá pensando. Ou seja, você tá se caguetando. Como eu falei, o episódio é muito tenso, muito pesado, pesadíssimo. Aquelas crianças ali brincando, entre aspas, né? Sendo mantidas ali brincando com os hologramas. Pesadíssimo, assim. Clone Comando já chega atirando. Tudo bem que foi um tiro de atordoamento, mas ele já chega, tipo, atirando numa criança. Pesadíssimo e mostra realmente esse lado inescrupuloso do Império aberto, assim, tipo, não tem o que falar. Eles estão torturando crianças. Vale lembrar também que é por isso que no jogo Fallen Order, por exemplo, nos quadrinhos do Vader também, né, eles ficam sempre nessa questão de correr, de esconder o holocron do Jedi que tinha localização de crianças com essa sua força, né, porque os Jedi eles saíam por aí, encontravam uma criança com poderes, se a criança era muito pequena, eles marcavam, né, e depois de alguns anos eles voltavam, sei lá, se a criança tá na fase de amamentação ainda, alguma coisa assim, eles voltavam depois. É algo que principalmente nesse começo do Império é uma questão. E já no episódio 11, finalmente é triste, né? Mas chegamos na ocupação e na quase destruição de Pabu. Também caminhou para aquilo que a gente já tava meio que prevendo, né? A Ômega se sacrificando, se entregando, porque Pabu estava sendo queimada, sitiada por causa dela. O Clone X, ele fala que ele chegou até um Trandoshano, provavelmente seja a Cid, né? A Cid ficou por isso mesmo, ela traiu eles no final da segunda temporada e nunca mais apareceu, então eu acho que é uma menção direta a ela. A Cid caguetou que a Figenoa trabalha com os clones, que é a Força Clone 99, e ele conseguiu entrar na nave dela, criptografar ali, pegar as informações pra chegar até Pabu. A identidade do Clone X parece uma questão, pode ser que não seja ninguém importante, nenhum clone importante, mas o jeito que eles fazem o Clone X criptografar ali, né, descriptografar ali os dados da Figenoa, depois tem ali a questão da Ômega entregar os óculos do Tech naquele memorialzinho em Pabu. Cara, eles estão dando muitos indícios de que aquele clone pode ser o Tech. Vamos lembrar, né? O Tech caiu do vagão lá no final da segunda temporada, em Eriadu, e o Henlock que entrega o óculos do Tech para os clones, ou seja, o Henlock chegou até o corpo. A gente não viu o corpo, mas o Henlock chegou até esse corpo. Será que o Clone X é o Tech reativado? Tipo, ressuscitado ou pego ali nas últimas e modificado, condicionado? Não sei, mas eu concordo que o episódio tá dando a entender isso.
esse em específico. Os clones já estavam vazando, né, de Pabu, porque eles sabem, como a própria Ventress falou no episódio passado, eles não estão seguros quanto eles acham que estão. Eu sei, me julguem, mas eu fiquei pensando, se a Ventress tivesse ficado só mais um pouquinho, ela poderia ter ajudado ali. Ela daria um pau nesses clones, no Império, no Clone X, mas assim, provavelmente eles vão trazê-la de volta pra esse assalto ao Monte Tantis que vai acontecer em algum momento. Um episódio tenso, o Clone X se infiltrando ali, separando os clones, né? Primeiro ele explode a Marauder, inclusive Hip Marauder, né? Cara, é de praxes. Tem uma nave, e aí o nosso grupo principal gosta muito dessa nave, mora nessa nave, eles fazem a gente se identificar com essa nave, gostar dessa nave, essa nave vai ser destruída, e a Marauder não foi diferente. Pontos ali pro Wrecker, que puxou o Gonk, salvou o Gonk da explosão, porque é o grande amigo dele, e eles, inclusive, eles discutem. Cara, eu amo Gonks e eu amo o Wrecker. Só que o Wrecker fica inconsciente com a explosão, depois o Hunter vai atrás de uma nave, depois a Batcher sai na porrada com Stormtroopers, o grupo vai se separando, o que eu achei um artifício de roteiro excelente, porque eles juntos, eles são mais fortes. Um vai apoiando o outro e tal, mas sobrando só o Crosshair e a Omega, sendo sitiados ali com os Stormtroopers invadindo as casas, tacando fogo em casa, tacando fogo em barco, a decisão da Omega de se entregar fica mais evidente. Fica mais clara, entre aspas. A visão de uma nave gigantesca em cima do lugar, no caso do Império, é sempre impactante. Eu lembro sempre de Rogue One, o Star Destroyer em cima de Jeddah, assim, é algo mega opressor. Tipo, o Império, uma nave do Império pega a cidade inteira, sabe? É absurdo de pesado o impacto visual disso. O Império chegou, a Omega começa a falar que a culpa é dela, pá, não tem o que fazer, sabe? O Clone X se mostra cada vez mais inescrupuloso, né? Ameaçando o prefeito, falando que ia atacar fogo na cidade, atirando inclusive no piloto da nave que o Hunter estava tentando roubar. E o plano da Omega parece meio que não faz sentido, mas dentro das opções que eles tinham, só dava pra fazer isso. Ela se entrega confiando no Crosshair que vai atirar um rastreador na nave do Clone X, porque essa é uma questão que eu quero muito saber como é que eles vão resolver. Toda essa questão do Monte Tantis, o porquê que o Echo e o Rex não chegam lá explodindo tudo, salvando os clones, é porque eles não sabem onde é o Monte Tantis, eles não sabem onde é o planeta Wayland, que é onde o Monte Tantis está. É muito escondido, então a chance era, sei lá, rastrear a Omega. E agora, parando pra pensar, eu acho que dá pra gente decifrar como é que eles vão encontrar, né? A Omega vai chegar lá, a doutora Emery Carr vai se aliar a ela, e juntas elas vão conseguir mandar uma mensagem pra Força Clone 99, alguma coisa assim. Mas isso são só as vozes da minha cabeça teorizando. E eu quero ver o que vai acontecer no próximo episódio com relação ao Crosshair, hein? Porque ele vai se culpar de não ter conseguido. Cara, saiu no soco um monte de Stormtrooper, não tinha o que fazer, ele tentou, mas não rolou. Episódios super tensos, super densos também, mostrando o impacto real das coisas, assim, as pessoas ali têm suas casas invadidas, tacando fogo, como o próprio prefeito da cidade fala, né? É nosso meio de trabalho, os barcos, os portos, mas é aquela parada, né? O risco que você corre quando você acolhe pessoas que estão sendo perseguidas pelo Império, e Pabu não é mais um lugar seguro. E agora é a sua vez, o que você achou dos episódios 10 e 11 da terceira temporada de The Bad Batch? Lembrando que live amanhã, 7 horas da noite, quinta-feira no caso, comentando o episódio com vocês, ao vivaço, não perde, é sempre um bom papo, falando sério mesmo, e eu tô vendo que você já tá comentando aí que tem alguma coisa diferente aqui, não sei do que você está falando, comenta aí embaixo. Gente, é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, vou te pedir uma parada, deixa o like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo e se inscreve no canal. Star Wars no Brasil já é algo bem nichado, falar de uma animação de Star Wars é mais nichado ainda, então se você tá assistindo esse vídeo, eu te agradeço muito e peço pra você ver se você tá inscrito, tá bom? Me ajuda a crescer o canal mais um pouquinho, tá? É nóis. Valeu, falou. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Até o próximo vídeo. Cara, eu tô muito tenso com The Bad Batch. Falando sério mesmo, assim. Esses episódios mexeram comigo. Semana que vem é um episódio só, tá? Episódio 12 é solamente ele, mas vamos ver o que nos aguarda. Valeu, falou, tchau. Até o próximo vídeo.